Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, novo nome aqui da entidade, da empresa, no Centro Histórico de São Paulo. E se você quiser, você pode assistir o programa pelo SBA, né? Do Sistema Brasileiro do Agronegócio, TV Canal do Boi. Mas, se por acaso você perder, não deu tempo, teve uma reunião, agora os programas deste ano 2017, eles ficarão disponíveis numa página no YouTube, que a página é Programa Mercado Futuro. Vai lá, tem um monte de programa já que você pode ver. E esse possivelmente você vai ver, porque é um assunto palpitante. Cada vez que eu me atrevo a falar de café, outro dia eu gravei um boletim de 1 minuto sobre café para o programa da Sara. Bom, de repente entrou no meu WhatsApp, eu e a Sara lá, um monte de mensagem. Entrou num grupo no WhatsApp de 80 agrônomos, depois o Serjão botou no Piabirus. Depois, falar de café, ou você vai para o paraíso ou para o inferno. Eu, na maior parte das vezes, já fui para o inferno, mas não tem importância. O assunto hoje é café. Eu vou conversar com um entrevistado que vocês já conhecem, é meu amigo, do peito, como se dizia antigamente. Ele é produtor de café, ele também é industrial, indústria de solúvel, fora outras atividades. Ele é um cara muito dinâmico, tem muitas atividades. Mas hoje eu quero que ele fale um pouco mais de café, porque está um clima meio esquisito aí no mercado de café. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Trata-se, ele também acho que é diretor da Rural, vice da Rural, No Conselho da Rural. do Conselho da Sociedade Rural Brasileira. Trata-se de Roberto Ticulá. Vocês estão vendo aí o seu traje elegantérrimo, paletó, camisa sem gravata, que hoje é o traje da moda. Roberto Ticulá. Hoje eu cheguei aqui na Bolsa e estava lendo que choveu nas regiões produtoras de café, mas que isso não quer dizer que não muda muita coisa, que a safra 2018 não vai ser aquela coisa maravilhosa que estavam estimando. Na sua região, na sua propriedade, eu sei que você faz parte de um grupo aí de produtores também no WhatsApp que trocam informações. O que está rolando nas suas informações? Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado por me receber mais uma vez, Recha, é sempre um Eu que prazer estar com agradeço. você aqui. Você sabe o carinho que a gente tem entre nós e fico muito satisfeito de saber que agora a gente pode ver os vídeos lá no canal do YouTube. Não sei Ver se e rever. não sei se é bom ou é ruim, mas em todo caso é muito bom. É muito bom dividir opiniões, comentários. Meu nome é bastante evidente. A gente tem acho que uns 10 grupos de café hoje. Você imaginar como está agitado o mercado, né? Antes de mais nada, nós ficamos 120 dias sem chuva. 120 dias sem chuva é muito complicado. Nós tivemos, eu mesmo lá na fazenda, tive que fazer 2 pulverizações contra ferrugem. Houve uma ferrugem antecipada aí que derrubou um pouco de folha. Então, você tem uma situação de café que, sem dúvida nenhuma, não é nada comparado com a situação de 2015, quando os pés de café estavam absolutamente enfolhados, quando estavam absolutamente preparados, quando nós tivemos chuvas abundantes, né? Eu sempre falo que a represa de Furnas, que vai de Varginha até Passos, né? Quer dizer, passa o sul de Minas inteirinho, nós saímos de uma situação de 11% dos reservatórios, chegamos a 82%, hoje já estamos abaixo de 30%, 25%. Quer dizer, a escassez de água é muito grande. Nós tivemos chuvas, sim, e foram muito importantes. Nós tivemos entre 75 e 100 milímetros, chuvas generalizadas no cinturão inteiro de café, o que fez com que todos os cafés se abotoassem, né, ficassem lindos, maravilhosos. Nós vamos ver uma das floradas mais lindas da nossa história. Sabe por quê? Porque não tem folha. Então, a florada que está para abrir vai ser uma florada maravilhosa, excepcional. Só que não vai segurar. A gente sabe hoje já que a gente tem uma perda de 20% a 25% na safra brasileira de café arábica.
Ao contrário do que está acontecendo no Conilon, né? Quer dizer, quando a gente olha 2016 nós tivemos uma grande quebra de safra do Conilon. Conilon esse ano recebeu chuvas bastante adequadas, as lavouras estão muito bonitas, muito bem formadas. Também estão precisando de chuva, né? Já no Espírito Santo você só pode irrigar de noite, não pode irrigar durante o dia, quer dizer, está se monitorando a escassez de água. E de forma geral falta água. Quer dizer, de forma geral a previsão que estava vendo hoje de manhã, todo dia a gente olha, né? E nós vamos ter chuva dia 22 só. Quer dizer, nós vamos ter a florada e vai faltar água. A gente tem que lembrar que o sul de Minas tem só 15% das suas áreas irrigadas. E a gente tem que lembrar que no Cerrado, mesmo com áreas totalmente irrigadas, você não tem água suficiente para irrigar. Então, a situação brasileira hoje da próxima colheita já é de uma colheita comprometida. E eu diria o seguinte, eu prefiro ter muita produção. Eu queria que o Brasil tivesse uma colheita excepcional, porque nós perdemos fatias de mercado nos últimos 2 anos. Nós abrimos o guarda-chuva para os nossos competidores plantar mais café. Quer dizer, o plano de revigoramento dos cafezais da Colômbia, a Colômbia chegou a produzir 18 milhões de sacas, né? Não vamos esquecer, quando o Brasil produzia 27, a Colômbia produzia 18, mas o Vietnã produzia 2. Né? Quer dizer, mudou muito o comportamento do mercado nos últimos 20 anos. Né? Mas a Colômbia saiu de 7, 8 e agora está para 14, 15. Então, essa perda de safra brasileira, de uma certa forma, foi compensada pelos outros países. Então, eu, como brasileiro, eu queria ver o Brasil com grande produtividade, porque não adianta nada bons preços sem produção. Sem ter café não adianta Sem ter café. nada. Desde o ano passado que o senhor fala que o governo zerou os estoques. Sim. E tal. E o que me chama a atenção é que eu não vejo as cotações do produto, não sei se é ruim ou bom o preço a 450, não sou produtor de café. Eu não vejo reação no mercado. O mercado está ignorando esses... Porque no Brasil problemas climáticos já teve no Espírito Santo 2, 3 anos, agora está tendo na área arábica, né? Espírito Santo com Conilon. Os participantes nós tivemos do mercado... 2 secas no Arábica, depois nós tivemos intercalado junto 2 secas no Conilon, agora a gente está tendo uma possibilidade de seca, eu ainda diria que é uma possibilidade de seca. Ainda essa quantidade de chuvas que a gente recebeu é adequada, né? É adequada para a gente ter uma safra razoável, uma safra boa. Ainda é possível o Brasil ter uma safra boa, mas está longe de imaginar que a gente vai produzir os 60, 65 milhões que o mercado ainda especula. O mercado não tem conhecimento, e não tem conhecimento porque a gente não tem estatística certa, né? Falamos disso já, estatística, falamos da estatística. Converso com o produtor industrial, líder do setor do Conselho da Rural Brasileira, Roberto Goulart. Vamos a um intervalinho, a gente volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, o entrevistado Roberto Ticulá, o assunto café. Antes do intervalo, cortei o Ticulá quando ele estava falando que a gente não tem estatísticas críveis. Já virou moda, não sei se você trabalha com isso, por exemplo, quando a Conab divulga a estimativa de safra, 45 milhões de sacas, a maioria das pessoas do mercado trabalha com 51, 52, é sempre assim, 5, 6 milhões a mais. Não sei se é metodologia, não sei o que é, mas qual a estimativa que você confia? Mais na Conab, no USDA? Não, o que acontece em termos de estatística no Brasil, né? Muito se critica a estatística da ABIC, né, do consumo brasileiro. Eu acho que a estatística da ABIC é bastante razoável com relação Já ao estão consumo falando de brasileiro. 21, 22 milhões de sacas. Que seja 20, não estamos discutindo, vamos dizer, se a ABIC estiver errada é 1, 2 milhões, né, de sacas.
que você pega o número da ABIC, mais o número de exportação brasileira, aí chega a falar que o Brasil está até mentindo na exportação. Não dá para mentir. Não, exportação é controlada. Exportação é exportação, não tem isso de... O que você vai fazer? Vai pôr saco de areia lá dentro? Já, aliás, aconteceu uma vez, né? Mas foi 2, 3 mil sacos. Isso não existe. A estatística é correta de exportação. A estimativa da ABIC é muito próxima da realidade. Aí já são 50 e poucos milhões de sacos. Então, quando você fecha o número e você pega 10 anos, falta 10%, falta uma safra. Ou seja, a Conab, que faz uma estatística bastante razoável inicial, mas que depois ela não faz o acompanhamento, não faz o fechamento de safra. O fechamento de safra da Conab é que está errado. E depois outra, né, Regi? Quem faz estatística é o IBGE, não é a Conab. Quem tem que fazer, quem está fazendo o levantamento finalmente, depois de 10 anos, né, o nosso querido Paulo Rabelo de Castro conseguiu esse dinheiro para fazer, é o IBGE, não é a Conab. Está errado isso. Está errado você ter 2 institutos fazendo a mesma estatística. Isso é desperdício de recurso público, é uma perda, é um desgaste. Onde já se viu dois entes do governo ter 2 estatísticas? É incompreensível. Sabe, é inacreditável. Você sabe que eu fui lá para o conselho da JBS. Eu não tenho nada para falar do conselho da JBS, sabe por quê? Porque quem fala é o presidente. Quem fala é o presidente da JBS, que pode falar do presidente do conselho. Não são os conselheiros. É a mesma coisa aqui no Brasil, tem que pôr ordem. Pelo amor de Deus, o governo põe ordem nessa bagunça. Para de gastar recurso público à toa. É uma vergonha, você não sabe o tamanho do parque, você não sabe o estágio de produção do parque, você não tem um levantamento coordenado, é tudo feito mais ou menos no chutômetro. E aí você tem 2 estatísticas. É desperdício de recurso público. Só uma entidade pode falar pelo recurso e manda os outros embora. Eu não estou dizendo que tem que ser a Conab ou que tem que ser o IBGE. Eu não quero mais ver 2 organismos do governo falando... Em que país do mundo que tem 2 organismos falando de estatística? É um absurdo isso, é desperdício de recurso público. Quer dizer, você não tem... Pega o que o IBGE gasta, pega o que a Conab gasta e põe os 2 juntos para fazer um número só. Uhum. E esse número é o que interessa aos produtores. É impressionante isso. Quando você pega o número do CNC, que tem lá diversas cooperativas, com todo o respeito, cooperativas hoje muito bem estruturadas, muito bem organizadas, mas essas... Você imagina o seguinte, Resch, caiu 20% o preço, 22% o preço do ano passado. O preço da saca de café. O preço da saca de café. E a safra brasileira desse ano é 30% menor do que a safra do ano passado. Como é que você quer que uma cooperativa que tem um volume monstruoso, uma necessidade monstruosa de recursos, vá divulgar que o meu faturamento vai cair X%, né? 35%, 40%, eu não sei. Eu li alguma coisa da Cochupé que vai receber bem menos café e o faturamento vai cair. A Cochupé é a mais organizada. A Cochupé é a melhor cooperativa do Brasil e do mundo. Você tem lá em Varginho um belíssimo trabalho que está sendo feito. Foi profissionalizar a cooperativa de Varginha. Tem um cara, né, que é formado, que trabalhou no exterior, que tem formação, que tem graduação. Cara, sabe, você tem cooperativas hoje muito profissionalizadas. Mas a estatística... É por isso que o mercado não reage, ele não acredita. O mercado não acredita. Eu estava num grupo com uma das melhores analistas do mercado internacional e ela estava dizendo, não, mas tem áreas que vai produzir bem. Eu falei assim, mas como áreas que vai produzir bem? Aonde? Como? Me justifica, me reclama. Hoje esses grupos de WhatsApp estão fazendo, né, esses analistas, a gente tem estou falando como produtor, né, no chapéu de produtor, mas como industrial é a mesma coisa. Né? A gente tem que falar de realidade de preço, tem que falar de realidade de safra, tem que ter números certos. O Brasil tem que abrir, o Brasil tem que trazer as grandes trades para trabalharem aqui no Brasil, as grandes indústrias. As grandes indústrias não estão aqui no Brasil, você só tem uma grande indústria com plataforma de exportação que é a Nestlé.
JDE e Três Corações não são exportadoras de produtos acabados, infelizmente. Sabe por quê? Porque não pode compor blend no Brasil. É uma burrice para o produtor isso. É lastimável que o produtor não possa enxergar que o fato de poder ter uma base de exportação aqui no Brasil seja importante. Os exportadores de Conilon do Brasil exportam café para o México. E o México compra em drawback e reexporta. Não era muito melhor que essa fábrica que tivesse aqui no Brasil? Claro. Quer dizer, o diferencial de frete. E outra, o drawback. Né? O drawback é só... Veja o que aconteceu no milho. Né? Se a BR Foods não pudesse ter importado milho o ano passado, ela teria quebrado. Quebrado. E ela teve uma redução de lucro drástica nos resultados dela. Teve até prejuízo pela primeira vez. Teve prejuízo, mas conseguiu manter o cliente dele satisfeito. O cliente dele continuou comprando o produto dele no mundo inteiro. Não estou falando nem de mercado interno, mas que pelo menos você possa. Sabe quanto custa? Custa R$82 para você trazer uma saca de Conilon, de Robusta, do Vietnã aqui para o Brasil. Quem que vai querer trazer esse Conilon? Agora não, especularam, enganaram o produtor, o café foi a 540, disseram que ia a 600, ele reteve café, ele não abasteceu o café, ele não vendeu o café, ele não vendeu futuro o café, foi mal orientado, foi politizado, foi roubado. Isso Conilon. Conilon, se você tivesse uma orientação digna ao pequeno produtor do Espírito Santo, você teria tido uma fixação de preços muito mais razoável. Ninguém fixou preços para frente. O mercado estava a 540 e ninguém fixou preços para frente. Olha a loucura, o crime ao produtor. Né? Não, agora não voltou ainda, está 400. Está 400. Ele está relativamente equilibrado, mas ainda está acima do mercado mundial. Tá acima. Porque você não tem a safra ainda. A safra chegou ano que vem. Então é lógico que você não tem a safra. Então é lógico que o produto tem que estar um pouco mais valorizado. Você sabe por que eu entrei nas redes sociais do café aí, nessas que eu te falei? Porque eu fiz um comentário de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, dizendo que o Brasil, nosso país, estava perdendo share no mercado mundial. Mas nós estamos. E o principal responsável é o Conilon. Não é o Conilon, é o Arábica agora. Nós não vamos ter café para abastecer o mercado. Mas alguém vai usar esse... Mas a gente abriu... a conta é simples. Eu caí a minha produtividade. Eu abri, os preços tiveram... Tinha café, né? Isso que é o pior, né? O pior não, o melhor, né? Tinha café. Agora não tem café. Agora não tem café nem preço. Quando você fala em R$450 hoje para o produtor, realmente não é remunerador. Não paga as contas. Não vai pagar as contas. Não vai pagar as contas porque o cara não colheu. O cara perdeu 20% do preço, eu estava falando das cooperativas, mas o cara perdeu 20% do preço e perdeu 30% na produção. Eu perdi 70% na minha produção, porque eu tô no ciclo ao contrário. Então... Como é que é isso? Eu não sei. Não, simples, eu tive uma produtividade excepcional em 2016. Uma safra maravilhosa em 2016. Entendi. Eu e todo mundo. Só que eu realmente concentrei toda a minha produção em 2016. Em 2017 eu colhi 30% do que eu colhi em 2016. Como que eu vou conseguir pagar as contas? Eu tenho que guardar dinheiro para poder fazer frente a isso. Nós vamos resolver esse problema aqui. Vamos fazer uma vaquinha aqui. Vamos isso, bom, a rifa. Como é que chama aquele negócio que faz na internet? Funding, não sei. Crowdfunding. Crowdfunding. Gente, esse é Roberto Ticulá, líder da Sociedade Rural, produtor de solúvel, exportador de café solúvel, tem uma indústria de solúvel, produtor de café no sul de Minas, ali bem pertinho de São Paulo, né? É pertinho? 380 quilômetros. Ah, não, é que nós combinamos de eu ir lá. 380 quilômetros? Tem um feriadão aí, né? Bom, vamos ao intervalo, a gente volta já para concluir essa conversa aqui. Ok, estamos de volta. O programa é o Mercado Futuro, que você já conhece. O entrevistado Roberto Ticulá, produtor e exportador de café solúvel, produtor de arábica, enfim, e do conselho do JBS. Você não tem boi, né? Que eu saiba, o teu negócio não... Eu já tive boi, mas eu fui criado com boi, né? Foi criado com boi. Fui criado com boi. Agora é café. Fui criado com boi, eu trabalhava na Cutia Trade, né?
Ah, é verdade, você trabalhando com o Tietê. Dentro da sociedade rural brasileira, a gente tem talvez os melhores criadores de boi do Brasil, né? Com certeza. Quando você Como fala é que faz? Você estava falando do factual. Tua lavoura teve um ano excepcional, aí o pé de café precisa descansar um pouco. No outro ano ele dá uma diminuída. Ou seja, posso prever que na safra 2018-19 você vai ter uma outra grande safra se o clima ajudar. É isso? É a tal bianualidade. Exatamente. Você não tem como, mesmo eu tendo 80% das minhas lavouras irrigadas por gotejamento, né? Não é por pivô. Por aspersão. A gente vai ter, o prognóstico da próxima safra é muito bom. Então, mas eu já estou trabalhando com um prognóstico de muito bom, com pelo menos 20% a 25% menos do que eu tive em 2016. Esse é o número que eu estou... Aliás, eu vim discutindo no carro com o meu agrônomo, a gente tem que ser realista, não tem, mesmo com lavouras irrigadas, você vai ter uma perda. Não adianta você imaginar, você tem na colheita de 2016 eu tive lotes com 45% de peneira, excepcionais. Foi muito acima do que a gente estava imaginando. Vamos fazer uma conta. Você gosta de conta? Trabalhou fora de Nova York, lá não sei aonde você trabalhou. Verdade. Se fazer uma conta rasa, se o Brasil consome, vamos esquecer a BIC, 20 milhões de sacas de café internamente, nós. 20 milhões. Já exportou 35, acho que quase 37. 36 Mas vamos é um número razoável. 30 milhões. São 50 milhões de sacas, que não é uma média que o Brasil produz, nunca não produz isso. Tem mais solúvel, que é o quê? 4, 5, Não, dentro dessa conta de exportação está dentro da conta da BIC, dentro da conta da exportação está o solúvel, né? E como é que os estoques fora do Brasil crescem e o preço não sobe? Quem que está suportando? Então você primeiro, você tem uma recuperação de safras nos seus competidores. Né? Você tem novos competidores, você tem a Colômbia que saiu de 7 foi para 14. Colômbia tá 7 chegou aí, a né? produzir 9 na baixa, chegou a 7. Chegou a 7,5. E agora ele também teve problema, e agora ele está voltando, tem uma renovação de... O Vietnã... O Vietnã está estabilizado, o Vietnã não está acrescentando muito porque justamente os preços de Londres não são remunerados. Eu vou colocar um pouco diferente. A remuneração que o produtor do Vietnã tem produzindo outras culturas é muito maior do que ele tem no café. E depois outra, né? Gente, como é que nós podemos falar de certificação quando o cara produz no Vietnã roubando, destruindo floresta? Destruindo floresta. Nós falamos aqui do Brasil, o produtor brasileiro está aí no número do levantamento, a radiografia. O produtor brasileiro, ele tem 20% da área do território nacional preservado. 20% do território nacional é preservado pelos produtores brasileiros. E eu sei o seguinte, eu não faço externa, né? Faço só geral aqui, mas tem um canal de TV aí que tem feito matéria sobre café, fazendas de café. E a última que ele fez, não sei qual foi. Eu já tive em algumas. Eu tive em Patrocínio, que era a parte de preservação é turística, é maravilhosa. E esse programa que eu não sei de que TV que mostrou uma fazenda de café, cascatas maravilhosas, a vegetação maravilhosa. O produtor de café é um grande preservacionista. Hoje, não sei se sempre foi, mas hoje com certeza. Não, você teve momentos momentos da história do Brasil onde você desbravou, onde você abriu. É óbvio que você abriu. Essa situação no estado de São Paulo é uma vergonha de você não poder fazer compensações, de você não poder fazer trocas. O estado de São Paulo está atrasado na parte ambiental. Perdemos um secretário que era um secretário arrojado que estava tentando resolver. Nós temos um Ministério Público em cima das fazendas à toa. Você não pode querer que o cara volte às matas de 1919, como alguns promotores públicos querem. Vamos enfrentar a realidade, vamos fazer as coisas certas. A gente já tem uma conservação excelente no Brasil. Esses organismos, eu tenho certificação na minha fazenda, a minha certificação UTS,
obedece um padrão aqui no Brasil que não é a mesma certificação UTZ do cara no Vietnã. Você vai na Indonésia, eu estive na Singapura no ano passado, e Singapura estava em estado de alerta pelas queimadas das florestas na Indonésia. E ninguém fala disso. Todo mundo quer falar do quê? Do Brasil. Eu vou te dar um aperto, se bem que não é difícil te apertar, mas por exemplo, um dos argumentos do pessoal que é contra a importação de café, um argumento que a imprensa adora, até parece que eu não sou da imprensa, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente, é que, por exemplo, você vai prejudicar o produtor brasileiro porque as regras aqui no Brasil, de meio ambiente, trabalhistas, etc., são muito mais rígidas do que são no Vietnã, do que é na Colômbia, do que é no Peru, do que é no Chile, sei lá. Eles dizem que vai prejudicar, que são situações não equânimes, né? Hash, é um argumento. O Brasil é predominantemente exportador de café. Nós estamos falando aqui de uma conta de 55 milhões que a gente exporta, né? Quer dizer, que a gente produz, 20 milhões a gente consome, 35 milhões a gente exporta. A gente tem que estar ligado ao mundo. O Brasil passou por uma seca horrorosa no Espírito Santo. Não foi dado dinheiro para o pequeno produtor arrancar o seu café e colocar variedades mais produtivas. Era isso que tinha que ter sido feito. E não foi feito. Não foi feito um plano de revigoramento das plantações de café Conilon no Espírito Santo. Sabe, o Brasil trata as coisas com... Aliás, o governo brasileiro, né, que a gente está aí vendo números realmente de retomada, o ano que vem é bem capaz que a gente cresça 3%. O Brasil hoje é outro. O Brasil, né, a Petrobras, graças a Deus, está em ordem, né? O coitado do Correio está com 5 bi de déficit, de má gestão, de loucura que foi feito no Correio. Mas hoje você tem a Petrobras em ordem, você tem o Banco do Brasil em ordem, você tem o BNDES com boa gestão, nós voltamos a ter boa gestão no Brasil. Esquece o lado político, nós voltamos a ter boa gestão no Brasil. E vamos ter até 2018. O que eu quero te perguntar, se você não foi, é quase uma obrigação ir. Eu tenho lido muito, parece que é pequeno ainda, é uma coisa pequena, mas eu tenho lido coisas espantosamente positivas sobre o que a Embrapa tem feito no plantio de Conilon em Rondônia. É Roraima? Não. Rondônia voltou a produzir café porque foram olhar Rondônia. Tem um minuto só, hein? Não, a Rondônia voltou a produzir café. Nós não podemos continuar produzindo café só no Espírito Santo, no sul da Bahia. Nós temos que olhar outras áreas para começar, para quando você tiver seca, você ter alternativa. A Rondônia é um paraíso para você produzir café, mas estava esquecida, não tinha novas variedades. Hoje as variedades da Rondônia, as novas variedades da Rondônia, são exatamente compatíveis com as mesmas que o Incaper desenvolveu lá no Espírito Santo. É isso então que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E depois outra, a Rondônia, daqui a poucos anos, o café dela não vai vir para o Brasil, não vai vir para o sul, o café dela vai ser exportado pelos rios. Pelo Largo Norte. Pelo Largo Norte. O Brasil vai mudar, o Brasil está mudando. Todo mundo fala mal do Brasil e realmente a gente viveu um momento terrível no Brasil. Nós vamos demorar 3, 4 anos para poder recuperar essa barbaridade que foi essa recessão que o Brasil inventou. Inventou não, né? Passou. E o nosso tempo acabou. Então... Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Hoje, especialmente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Boa sorte e eu vou te chamar rapidinho, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu falar. A gente continua, se daqui a um mês a gente puder falar, aí daqui a um mês a gente vai saber... Já vai saber da florada. Vai saber da florada, dos efeitos da florada, se choveu, se não choveu. Hoje está todo mundo meio que em pânico. Torcendo. Né? Obrigado. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.